Agora, interessante, sabe o que é, Sérgio? É que Daniel Alves alegou que praticou o ato porque estava embriagado, né? E no caso de Robinho, e isso ficou provado na instrução processual criminal, que ele e o grupo dele, eles embriagaram a menina para deixá-la incapacitada de reação. Isso ficou... inclusive a polícia italiana, eu vi uma matéria que a polícia italiana interceptou uma conversa de Robinho, eles interceptaram o Robinho conversando com uma outra pessoa, e aí ele dizia assim, mas ela estava tão bêbada, tão embriagada, que ela não vai se lembrar de nada. Ou seja, isso inclusive com agravante, porque aí é o que você disse, eles se aproveitaram do estado de vulnerabilidade da vítima, né? Então eles embriagaram a vítima para deixá-la incapacitada de qualquer reação e praticaram o estupro coletivo para você ver, né? Que esse fato também é muito grave, não é verdade? Sim, aqui no Brasil nós teríamos o estupro de vulnerável, né? Então, esse fato, por isso a pena também foi agravada, a pena foi mais alta de Robinho. Além de ser um estupro coletivo, houve essa situação particular. Então, isso agrava a pena realmente. Aqui no nosso Código Penal, nós temos o estupro de vulnerável, que vai lá no artigo, no capítulo 2º, né? Do artigo 217 seguintes. 217A seguintes aqui. Então nós temos o capítulo Crimes Sexuais contra Vulnerável. Sim, sim. É uma situação também que vai agravar a pena, não tenha dúvida, porque a pessoa não tem condição de, não está na situação de permitir. Né? O seu consentimento está viciado naquele momento, porque ela foi levada à embriaguez, ou foi dopada, digamos assim. Então isso é uma conduta que vai aumentar a pena, vai agravar a pena. Na dosimetria também o juiz vai considerar isso, evidentemente, e é uma situação muito, muito delicada. Isso aí. E para a gente ver, né, Sérgio, assim, são dois fatos, né, emblemáticos, fatos assim, complexos, e que vieram à tona porque esses dois fatos envolveram pessoas famosas, daí ter tido uma repercussão mundial, né? Mas a gente sabe que no dia a dia outros fatos acontecem, claro que alguns não são denunciados, né? A vítima às vezes tem vergonha de denunciar, tem medo, não quer se expor, e outros são denunciados, é apurado e até punido, mas claro que não tem a repercussão porque não envolve pessoas famosas. Mas o que aqui, né, a gente pondera nessas baladas, nessas raves da vida, né, onde há muito álcool, muita droga, quantas coisas que acontecem, não é verdade? Assim, quantas coisas acontecem de pessoas que estão aí na vida movidas por álcool, droga, e é como você disse, não é uma excludente de punibilidade ou tão pouco atenuante, muito pelo contrário, né? É um agravante. E se a vítima, então, está sob esse estado e outro se aproveita, também é agravante. Agora, veja você, Wadir. Você disse bem, dois fatos que envolveram pessoas famosas. Nós podemos tirar daí uma lição. Porque a lei penal, ela tem um efeito de intimidação geral. É um dos efeitos da pena. Então, eu acho que didaticamente, o fato de ter acontecido com uma pessoa famosa, isso, de uma certa forma, vai ilustrar que essas condutas não podem ser praticadas. Estão didaticamente como um efeito de intimidação geral, para que as pessoas entendam que condutas desse tipo são reprováveis e são punidas. O sujeito não fica impune, isso é importante. Sim, porque é uma sensação de impunidade, né? Quando aconteceu o fato, né? O jogador de futebol, pessoa famosa, não é? Se vai dar alguma coisa? Me parece até que em um dos áudios ele diz até que não daria nada, não aconteceria nada, não é? E essas pessoas pensam erroneamente que isso poderia passar batido, passar impune. Mas de uma certa forma, ter acontecido com famosos, evidentemente que a gente não deseja isso para ninguém, muito menos para eles. Dúvida, mas ter acontecido com famosos
de uma certa forma, teve um efeito didático. Tem uma repercussão mundial. Repercussão mundial e eu não vou fazer isso, eu vou evitar. Agora, se você olhar também, é o seguinte, Vadir, existe assim uma prática hedonista muito grande. Eu vou falar, pode ser até um assunto meio polêmico, mas esse pessoal que vive no estrelato, não digo todos, mas alguns, né, tem uma maneira de encarar a vida, uma forma muito hedonista. Ganham muito dinheiro, têm fama e acham que podem tudo. Não é? Podem tudo. E aí vão fazendo. E vão só curtir a vida. Não é? E, como você disse, baladas e raves, etc e tal. E se excedem em determinados momentos. Né? Porque esse hedonismo, essa prática hedonista de prazer, para buscar o prazer, acima de tudo, isso pode resultar desse tipo de coisa, desse tipo de conduta. Né? Então é preciso que tenha cuidado. A pessoa atingiu a fama, ele tem mais responsabilidade ainda do que a pessoa que está no seu dia a dia e não é conhecido pela mídia, não tem destaque. Ele tem mais responsabilidade porque ele está mostrando a sua conduta para o mundo. E existem pessoas que acompanham, ele é ídolo, né? São ídolos que estão ali e que têm um dever, um compromisso de atitude, de conduta com o seu público, com as pessoas que o admiram. Então, de uma certa forma, isso foi didático, eu acho que foi didático sobre esse aspecto, né? Sim. Por outro lado, foi lamentável e que tenha acontecido com 2 brasileiros, né? Exatamente. Porque isso é a imagem do Brasil. Caso de repercussão mundial, internacional. Então, 2 brasileiros que são condenados por estupro, não é? Isso é péssimo para a imagem do Brasil. Péssimo para a imagem do Brasil. E 2 ídolos, né? 2 craques do futebol. Dentro do futebol são tidos como heróis, né? Exatamente. Mas conduta aí deixou a desejar. Então, é lamentável que tenha acontecido com 2 brasileiros. É lamentável que tenha acontecido isso, não é? Com pessoas que um deles tem família, tem a família a preservar, tem a imagem. Ambos têm imagem, têm família a preservar. Isso é muito ruim. Agora, como é lamentável o episódio, né? Como é lamentável a conduta que eles tiveram, né? E também nós temos que olhar o lado da vítima, né? Sem dúvida. O lado das vítimas. Porque essa indenização que foi determinada, nada consegue indenizar um dano moral dessa ordem, né? E apagar, né? Aquela mácula, né? Não há como. Não existe como se apagar isso. Porque a vítima vai levar isso para o resto da vida. Então nós temos que olhar também sob o ângulo da vítima. Em algum momento, a vítima teria colaborado para isso, contribuído para isso, tem no Código Penal, tem lá no artigo 59, quando o juiz vai aplicar a pena, na dosimetria da pena, o Código Penal ele tem um dispositivo, que é o artigo 59, que o juiz tem que analisar também a conduta da vítima. Se em algum momento a vítima teve participação no fato, né? Se a vítima concorreu para aquele resultado. No caso, ficou provado que não, né? Nesse caso, nos dois casos, as vítimas não concorreram. Não concorreram, né? Porque foram obrigadas a fazer aquilo. Na verdade, a espanhola, ela diz que ela foi espontaneamente até mas no momento ela não consente. Ela se arrependeu e não consentiu, ela não quis. A partir daquele momento que ela não consente... Eles tinham que... Aí diz, um caso assim, eu tive casos profissionais assim, o sujeito vai até o motel, a mulher consente, vai até o motel, mas no motel, já no apartamento do motel, num determinado momento, ela decide não querer mais ir adiante. Ele tem que respeitar. Não é isso? Exatamente. Mas ele foi até o motel, ela foi... Sim, ela foi, percorreu todo o iter criminis, foi lá e tal. Mas naquele determinado momento que ela disse não,
Não é não, acabou. O que é que ele tem que fazer? Desistir de prosseguir. Então, se ele respeita a vontade da mulher, não é, e pratica o ato sexual, cometeu estupro. Porque foi contra a vontade. Contra a vontade dela. Então, é por isso que é contra a liberdade sexual. Ela tem a liberdade de dizer, eu não quero prosseguir. Eu mudei de ideia? Mudei de ideia, desistir e pronto. Não se vai adiante. Então, o estupro é um crime que tem essa característica. Não significa que porque normalmente se diz, né? Consentiu porque fomos até determinado ponto e como é que se ela estava lá comigo, como que ela não queria, como não desejava aquilo. Sim, ela pode ter ido, né? Olha, admite-se até estupro de mulher. O marido pode estuprar a mulher. Casado, né? Quando ele pratica contra a vontade dela. Contra a vontade dela. Assim, é não respeitar a liberdade sexual do outro. Não, então, a liberdade sexual. Então, pode haver estupro de marido contra a mulher? Claro que pode. Sim. Claro que pode. Por quê? Porque é a liberdade dela. O momento, quem diz é ela vai ter que dizer o momento. Bom, eu não desejo a prática sexual. Nesse momento eu não desejo. Mas você é minha mulher, você está obrigado a fazer isso? Evidentemente que não. Tem nas aulas na faculdade, a gente sempre analisava isso. E tinha até uma tese aí que dizia o seguinte, que o marido que obriga a mulher à conjunção carnal, ele estaria no exercício regular de um direito. Consequentemente, não teria praticado o crime. Essa é uma tese que se alegava. Evidentemente que essa tese não tem o menor sentido diante do que diz o Código Penal, porque é um crime contra a liberdade sexual. Então, o exercício, cumprimento do dever legal, ele tem o direito, claro, tem lá, por que essa tese surgiu? Porque se admite que se o casamento, no casamento não pode haver, digamos, a traição, porque um dos mandamentos do casamento é o compromisso da fidelidade conjugal. Ora, se existe o dever de fidelidade conjugal, e se o marido não poderia procurar a mulher fora do casamento, fora do casamento, consequentemente, ele só poderia procurar sexo com a própria mulher. Então, a mulher estaria obrigada a praticar ato sexual com ele. Isso é uma tese estapafúrdia, que não tem o menor sentido, né? Alguém sustentou isso algum dia? Talvez no passado, né, Sérgio? No passado, você sabe que a cultura... Isso é a mentalidade. Se você for lá no livro de Jorge Amado, lá nas obras de Jorge Amado, você vai ver lá. Vai encontrar muito isso na literatura amadiana, né? Não é? O coronel dizendo à mulher que ela se prepare, que ele vai servir-se dela, né? Tem até era quem fazia esse papel, acho que era até o José Wilker, né, que fazia, né? Então na obra amadiana tem isso aí, né? Lá em Gabriela, por exemplo. Terra do Sem Fim, São Jorge dos Ilhéus, Gabriela Cravo e Canela. Tinha um coronel que chegava para a mulher e dizia, hoje eu vou lhe usar, lembra? Eu vou lhe usar, exatamente. Então isso aí início do século XX, naquela cultura dos coronéis ali, dos jagunços,